E se eu lhe dissesse que os homens que sobreviveram meses sozinhos na natureza mais brutal da Terra, sem médicos, sem farmácias e sem hospitais, a centenas de quilômetros de distância, não estavam apenas aguentando firme, eles tinham remédios, remédios de verdade, crescendo diretamente do solo ao seu redor. Plantas que estancavam o sangramento de feridas de faca em minutos. Plantas que baixavam febres antes que se tornassem fatais. Plantas que mantinham os pulmões funcionando durante os invernos gelados das montanhas, quando uma única infecção no peito poderia acabar com tudo. A maioria das pessoas pensa nos homens da montanha apenas como caras durões que tiveram sorte. Mas a verdade é que eles carregavam uma farmácia inteira em suas cabeças. Este era um conhecimento passado pelos nativos americanos, pelos comerciantes de peles e por gerações de pessoas que aprenderam da maneira mais difícil o que a natureza selvagem poderia curar e o que poderia matar. Hoje vou mostrar 20 delas. As plantas em que os homens da montanha confiavam para sobreviver e que a ciência moderna está silenciosamente comprovando um estudo de cada vez. Fique por aqui, porque o número 16 desta lista era usado como um literal curativo líquido na fronteira. Ele selava feridas, matava infecções e extraía toxinas, tudo ao mesmo tempo. E o número 18 é tão eficaz em estancar sangramentos que recebeu o nome de um guerreiro grego que o usava no campo de batalha. Provavelmente está crescendo em um prado perto de você agora mesmo. Vamos mergulhar fundo nas habilidades de sobrevivência, no conhecimento esquecido e na medicina natural que as pessoas sérias do ar livre sempre conheceram. Então, vamos lá. Aqui estão 20 plantas dos homens da montanha que curam instantaneamente, classificadas de impressionantes a absolutamente lendárias. Top 1, selo de ouro, Golden Seal. Se existia uma planta que os homens da montanha tratavam como ouro, era literalmente chamada de selo de ouro. E quando você entende o que ela faz, entende o porquê. Hydrastis canadensis é uma das plantas de combate a infecções mais potentes na medicina fitoterápica da América do Norte. Os nativos americanos, incluindo os Cherokee e os Iroqueses, a usavam para feridas infectadas, infecções oculares, feridas na boca e doenças digestivas. Quando os colonos europeus e os homens da fronteira aprenderam sobre ela, usaram-na tão intensamente por tanto tempo que, por volta de 1900, o selo de ouro estava quase extinto na natureza. Pense nisso. Uma planta foi quase totalmente dizimada porque as pessoas a queriam desesperadamente. Então, o que a faz funcionar? A raiz contém dois alcaloides poderosos, berberina e hidrastina. A berberina, em particular, tem sido amplamente estudada, e pesquisas modernas confirmam efeitos antimicrobianos genuínos contra bactérias, fungos e parasitas. Não é crença popular, é química. A preparação tradicional era simples: secar a raiz, transformá-la em pó e misturá-la em um unguento para feridas infectadas ou infecções de pele. Para infecções oculares, um chá muito fraco era usado como lavagem ocular. Para doenças digestivas, o tipo de mal-estar intestinal que poderia matá-lo em uma longa expedição de inverno, a raiz seca era preparada como um chá amargo. O selo de ouro é negligenciado hoje porque é caro e colhido em excesso. Se você for usá-lo, compre de fontes cultivadas, não de colheita selvagem. Mas para infecções sérias e persistentes, quando você está longe de qualquer farmácia, o selo de ouro é a planta pela qual os homens da montanha trocariam dinheiro de verdade. Pense nele como o antibiótico que crescia selvagem na floresta muito antes de alguém ter ouvido a palavra antibiótico. Top 2, chá do labrador. Vá longe o suficiente para o norte no Canadá, Alasca ou nas altas zonas subalpinas, e as florestas mudam. As plantas que você conhece desaparecem, mas uma pequena planta arbustiva com folhas coriáceas e aglomerados de flores brancas está em toda parte. E as pessoas que viveram nessas regiões do norte por milhares de anos a conheciam como um de seus medicamentos mais essenciais. Ledum groenlandicum, ou chá do labrador, era usado em todas as culturas indígenas do norte para resfriados, infecções respiratórias, dores de cabeça
e como um chá aquecedor e revigorante após a exposição ao frio brutal. Caçadores e homens da montanha que trabalhavam nos territórios do norte o adotaram rapidamente porque, quando você está molhado e congelando e seu peito começa a apertar com os primeiros sinais de uma infecção pulmonar, você precisa de algo que funcione. As folhas contêm compostos aromáticos com propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias genuínas. Revisões modernas confirmam atividade antioxidante e antimicrobiana. Um chá forte das folhas secas, cuidadosamente preparado e sem exageros, atua como expectorante e remédio respiratório aquecedor. Aqui está a parte importante. O chá do labrador é potente, e o uso excessivo pode causar tonturas e dores de cabeça. Os homens da montanha que conheciam esta planta a usavam com respeito. Um chá moderado, não uma decoção forte, tomado em pequenas quantidades. Esta é uma daquelas plantas que funciona brilhantemente quando usada corretamente. E lembra que natural não significa que você pode ser descuidado. Para qualquer pessoa que se aventure na natureza selvagem do norte, conhecer o chá do labrador é como saber onde fica a clínica de pronto atendimento mais próxima, exceto que ele está crescendo bem debaixo dos seus pés. Top 3. Cálamo aromático, Sweet Flag. Aqui está uma que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Mas qualquer um que tenha passado um tempo sério em áreas úmidas pode ter visto sem saber o que era. O cálamo aromático, ou Acorus calamus, cresce em pântanos ao longo de margens de riachos e em terrenos alagados. Parece uma grama alta ou um parente da tábua, com um cheiro picante e quase medicinal distinto quando você esmaga as folhas. Tribos nativas americanas em toda a América do Norte, dos Cree aos Ojibwe e as nações das planícies, mastigavam a raiz para alívio da dor, problemas digestivos e exaustão. Corredores de longa distância a mastigavam para resistir. Guerreiros a usavam antes da batalha. Caçadores que passavam dias ou semanas em um frio punitivo, com pouca comida, a mastigavam para ficar alertas e continuar se movendo. A raiz contém compostos, incluindo beta-azarona e outros óleos voláteis, que têm efeitos farmacológicos reais, incluindo propriedades antináusea, antiespasmódicas e estimulantes do SNC. Pesquisas em animais sugerem atividade adaptogênica e estimulante genuína. Aqui está o uso tradicional. Um pequeno pedaço da raiz, mastigado lentamente, acalmava um estômago doente quase imediatamente, aliviava a dor e proporcionava um leve efeito estimulante, o suficiente para continuar quando seu corpo dizia para parar. Homens da montanha, em caminhadas longas e brutais, a usavam exatamente para isso. Não para ficar chapados, mas para sobreviver. O cálamo é uma daquelas plantas que mostra o quão sofisticada a medicina tradicional realmente era. Estas não eram pessoas pegando plantas aleatórias por desespero. Elas trabalhavam a partir de séculos de conhecimento testado sobre o que cada raiz e folha fazia no corpo. Top 4. Usnea. Deixe-me perguntar uma coisa. Quando você está caminhando por uma floresta antiga e vê algo pálido, fibroso e verde acinzentado pendurado nos galhos como cabelos emaranhados, você sabe o que é? Isso é usneia, também conhecida como barba de velho. E pode ser o antibiótico tópico natural mais poderoso que cresce selvagem nas florestas da América do Norte. As espécies de usneia contêm ácido úsnico, um composto com forte atividade antimicrobiana documentada. Pesquisas laboratoriais modernas confirmam a eficácia contra bactérias gram-positivas, incluindo algumas cepas resistentes a antibióticos. Isso não é ciência obscura ou marginal. O ácido úsnico tem sido estudado seriamente como um composto antimicrobiano há décadas. O uso tradicional era tópico: esmagar ou umedecer a usneia fresca e aplicá-la diretamente sobre feridas infectadas ou usá-la como um curativo antimicrobiano. Homens da montanha e caçadores no noroeste do Pacífico, nas montanhas rochosas e em florestas de montanha em toda a América do Norte, sabiam que, se você se cortasse e não tivesse outro remédio, poderia encontrar usneia em uma árvore próxima e usá-la para manter a ferida limpa. Também era usada para infecções respiratórias,
como um chá fervido por longo tempo ou tintura para infecções pulmonares e tosses persistentes que não passavam. Aqui está algo para se ter em mente. A usnea cresce lentamente. Pegue apenas o que já caiu ou o que você pode cortar em pequenas quantidades de árvores saudáveis. Não é rara, mas também não é algo para ser arrancado sem cuidado. Para primeiros socorros na natureza, a usnea é uma das coisas mais valiosas que você pode aprender a identificar. É o antibiótico que cresce em árvores, disponível e genuinamente eficaz, apenas esperando por alguém que saiba o suficiente para usá-lo. Top 5: Gomos de choupo, Cottonwood buds. No início da primavera, antes das folhas brotarem, as árvores de choupo ficam cobertas de gomos pegajosos e resinosos que cheiram a algo entre bálsamo e remédio. Esse cheiro não é por acaso. Esses gomos estão carregados de compostos, incluindo salicina, ácido cafeico e outros produtos químicos anti-inflamatórios e analgésicos. Tribos nativas americanas nas grandes planícies e nas regiões das montanhas rochosas colhiam esses gomos especificamente para o alívio da dor. Os homens da montanha que aprenderam com eles fizeram o mesmo. A preparação tradicional consistia em mergulhar os gomos em álcool, o que estivesse disponível, para extrair a resina. O óleo infundido ou tintura resultante era esfregado diretamente em músculos doloridos, articulações doloridas, hematomas e pele inflamada. Pense nisso como a versão de fronteira de um creme tópico para a dor. Pesquisas modernas confirmam que os extratos de gomos de choupo têm propriedades anti-inflamatórias e analgésicas genuínas. Os salicilatos na resina são absorvidos pela pele e reduzem a inflamação e a dor local, da mesma forma que a aspirina as reduz sistemicamente. Para um caçador que carregava 35 quilos de equipamento por passagens de montanha durante uma semana inteira, com os joelhos doendo e as costas gritando, uma fricção de óleo infundido com gomos de choupo era um alívio genuíno. Não um placebo, não um desejo positivo. Era remédio real de uma árvore que margeava cada fundo de rio na fronteira. Se você tiver acesso a choupos na primavera, colha esses gomos pegajosos, infunda-os em óleo e entenderá imediatamente por que os homens da montanha os valorizavam. Suas mãos cheirarão a remédio por dias, e qualquer coisa em que você esfregar se sentirá significativamente melhor. Top 6. Bétula negra, Black Birch. Chegaremos à casca de salgueiro mais adiante nesta lista, mas aqui está algo importante para saber primeiro. Nem todos os cantos da natureza selvagem tinham salgueiros, e os homens da montanha precisavam de alívio da dor em todos os lugares, não apenas perto de riachos e rios onde o salgueiro crescia. Entre a bétula negra, betula lenta, também chamada de bétula doce ou bétula cereja. Ela contém salicilato de metila em sua casca interna e galhos. O salicilato de metila é o mesmo composto encontrado no óleo de gaultéria e de wintergreen, e é quimicamente muito próximo da aspirina. A concentração na casca da bétula negra é tão alta que os galhos e a casca têm genuinamente o gosto e o cheiro de gaultéria. O uso tradicional era direto: mastigar a casca interna ou os galhos para dor e febre, ou fazer um chá da casca para dores de cabeça, inflamação e as dores profundas de queixas reumáticas. Homens da montanha que trabalhavam nas regiões dos Apalaches e das florestas do norte, onde o salgueiro era escasso, confiavam na bétula negra como seu analgésico diário, da mesma forma que os homens da fronteira ocidental confiavam no salgueiro. Aqui está o que torna a bétula negra interessante em comparação ao salgueiro. A concentração de salicilato de metila é, na verdade, maior, o que significa um efeito mais forte em quantidades menores. Mas, como todas as plantas que contêm salicilato, ela precisa ser usada com bom senso. Não para pessoas que não toleram aspirina, não em grandes quantidades e não por crianças. Para todos os outros, a bétula negra é um exemplo notável de como o armário de remédios da fronteira não estava vazio só porque você estava a 300 quilômetros da cidade mais próxima. A floresta provia. Top 7. Epilóbio fireweed. Aqui está uma planta que você provavelmente já viu e nunca pensou duas vezes.
Após um incêndio florestal ou qualquer tipo de perturbação no solo, o epilóbio é frequentemente a primeira planta a voltar. Longas espigas de flores rosa-magenta brilhantes cobrem encostas queimadas e beiras de estradas em cores espetaculares. É chamada de erva do fogo, fireweed, porque cresce na esteira do fogo, mas o nome poderia ser literal, pois os homens da montanha a usavam especificamente para tratar queimaduras. Epilobium angustifolium contém taninos e polifenóis com propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes genuínas. As folhas eram usadas como compressas para queimaduras, cortes e inflamações na pele. Esmagadas e aplicadas diretamente na ferida ou preparadas em um chá forte para banhar a pele inflamada. Para problemas digestivos, cólicas estomacais ou diarreia, o tipo de problema intestinal que poderia interromper uma caçada, o chá de epilóbio era preparado e bebido para acalmar a inflamação intestinal. Pesquisas confirmam efeitos adstringentes e anti-inflamatórios consistentes com o uso tradicional. Há uma lógica profundamente poética no epilóbio. A mesma planta que corre para uma paisagem queimada e danificada para começar a curar o solo, também cura a pele queimada e danificada. A natureza tem padrões assim se você aprender a vê-los. Para qualquer pessoa que passe tempo ao ar livre, conhecer o epilóbio significa saber que você tem um remédio imediato para queimaduras leves e um chá digestivo confiável crescendo em quase todos os terrenos perturbados da América do Norte. Essa é a mentalidade do homem da montanha. Cada planta serve para algo, você só precisa saber para quê. Top 8. Bagas de zimbro. Juniper berries. O zimbro está em toda parte no oeste. Árvores retorcidas ou arbustos rasteiros cobrem cristas secas e encostas rochosas, produzindo pequenas bagas azul-acinzentadas, que são mais famosas hoje como o aromatizante do gin. Mas antes do gin, antes dos europeus e antes da Era da Fronteira, as bagas de zimbro eram um remédio sério. As bagas contêm óleos voláteis, incluindo terpinem 4-ol e alfa-pineno, com propriedades antimicrobianas e diuréticas bem documentadas. O uso tradicional em dezenas de tribos nativas americanas e, mais tarde, entre os homens da montanha, concentrava-se em duas aplicações principais: infecções urinárias e preservação de carne. Para infecções renais e do trato urinário, o tipo de infecção dolorosa e ardente que pode se tornar perigosa se não for tratada no campo, o chá de bagas de zimbro era o remédio preferido. Os óleos voláteis passam pelos rins para a urina, exercendo efeitos antimicrobianos diretos no trato urinário. A medicina fitoterápica moderna ainda usa o zimbro exatamente para isso. Mas aqui está o uso bônus fascinante. Homens da montanha que transportavam carne no campo descobriram que as bagas de zimbro tinham propriedades preservativas notáveis. Os mesmos óleos antimicrobianos que tratavam infecções urinárias também retardavam a deterioração bacteriana na carne. Embalar a caça com zimbro no acampamento era medicina prática e preservação prática de alimentos ao mesmo tempo. Uma precaução que vale a pena saber: doses altas ou uso prolongado de preparações de bagas de zimbro podem irritar os rins. O uso a curto prazo para infecções urinárias ativas é a abordagem tradicional, não algo que se toma todos os dias indefinidamente. No kit de ferramentas da medicina selvagem, as bagas de zimbro são uma das ferramentas mais versáteis disponíveis. Remédio, preservativo, tempero e recurso de sobrevivência, tudo em uma pequena baga azul. Top 9. Frutos da rosa silvestre, Rose hips. As montanhas no inverno eram brutais. Homens em expedições prolongadas de caça durante dezembro e janeiro enfrentavam não apenas o frio e a fome, mas algo mais lento e insidioso: a depleção gradual de vitaminas que os alimentos frescos normalmente fornecem. O escorbuto, ou deficiência de vitamina C, era um perigo real em longas operações de inverno. Os frutos da rosa silvestre são uma das fontes mais concentradas de vitamina C da natureza. Os pequenos frutos vermelhos, em forma de bola de futebol americano, que persistem nas roseiras durante todo o inverno,
contém dramaticamente mais vitamina C do que as laranjas. E, ao contrário dos cítricos, eles estão disponíveis nas montanhas quando há neve no chão e nada mais está crescendo. Homens da montanha e nativos americanos colhiam os frutos da rosa durante o inverno, comendo-os crus, secando-os para chá ou misturando-os na comida. Um punhado diário de frutos de rosa poderia prevenir o escorbuto inteiramente. Mas os frutos da rosa não eram apenas um suplemento vitamínico. O uso tradicional incluía-os para resfriados e gripe, preparando um chá forte para apoiar a função imunológica durante a doença. Pesquisas modernas confirmam propriedades imunomoduladoras e anti-inflamatórias, além do conteúdo de vitamina C. Aqui está um detalhe prático que vale a pena saber. Os pelos finos dentro dos frutos da rosa são irritantes. Eles são, na verdade, usados em pó de mico. Ao usar frutos de rosa para chá, use os frutos secos inteiros, ou coer cuidadosamente através de um pano fino. A polpa e a casca são as partes valiosas. A rosa silvestre cresce em áreas perturbadas, ao longo de bordas de florestas e em prados de montanha, em praticamente toda a da América do Norte. No inverno, quando as folhas se foram e a neve cobre o chão, esses frutos vermelhos ainda estão lá. Faróis vermelhos de vitamina C, esperando para mantê-lo saudável até a primavera. Top 10. Brotos de abeto e spruce tips. Se você estivesse nas profundezas de uma floresta boreal no início da primavera, cercado por abetos e as semanas da civilização, com seu corpo começando a mostrar sinais de deficiência vitamínica, a ajuda estava literalmente bem à sua frente. O novo crescimento verde-limão, brilhante nas pontas dos galhos de abeto na primavera, é um dos alimentos selvagens mais ricos em vitaminas disponíveis. Os brotos de abeto contêm não apenas vitamina C em concentrações que superam a maioria das frutas cítricas, mas também vitamina A e vários compostos antioxidantes. Povos indígenas em todas as florestas do norte os usavam regularmente, e os comerciantes de peles e caçadores que aprenderam essa prática permaneceram mais saudáveis durante as longas temporadas na natureza do que aqueles que não aprenderam. O uso mais simples era comer os brotos frescos diretamente. Eles têm um sabor brilhante, cítrico e resinoso, que é, na verdade, bastante agradável. Eles podiam ser preparados em um chá, fermentados em uma cerveja de abeto, com propriedades conhecidas de prevenção do escorbuto, ou secos para uso posterior. Os Cri das florestas, os Dene e muitos outros povos do norte também usavam preparações de brotos de abeto para tosses e infecções respiratórias. As mesmas propriedades antimicrobianas na resina que protegem a árvore são, pelo menos parcialmente, ativas no chá. Aqui está a coisa bela sobre os brotos de abeto como remédio. Eles aparecem exatamente quando você mais precisa deles. No início da primavera, após um longo inverno com comida fresca limitada, é como se a floresta tivesse um botão de reinicialização sazonal embutido. Exatamente quando a depleção de vitaminas estaria se instalando, as árvores oferecem a cura. Os homens da montanha que entendiam isso não apenas sobreviviam na natureza, eles prosperavam nela. Top 11. Cavalinha Orcetile. A cavalinha parece pré-histórica porque basicamente é. As espécies de Equisetum são fósseis vivos, parentes de plantas que cresciam há 300 milhões de anos. E elas sobreviveram por tanto tempo porque têm algo que a maioria das plantas não tem. Um conteúdo de sílica excepcionalmente alto. E a sílica, como se vê, é essencial para na reparação de tecidos. Os homens da montanha usavam a cavalinha principalmente para duas coisas: estancar sangramentos e acelerar a cicatrização de lesões em ossos e tecidos conjuntivos. O alto teor de sílica apoia a síntese de colágeno e a formação de tecidos. Pesquisas modernas confirmam que a ingestão adequada de silício está associada à melhoria da densidade óssea e à cicatrização de tecidos conjuntivos. A preparação tradicional envolvia fazer um chá forte das partes aéreas secas e bebê-lo para suporte tecidual interno, ou aplicar o chá diretamente nas feridas, como uma lavagem com propriedades adstringentes, leves e estípticas, que estancam o sangue. Aqui está a limitação que vale a pena saber. O chá de cavalinha
Também contém uma enzima chamada tiaminase, que destrói a vitamina B1 se consumida em grandes quantidades por longos períodos. O calor inativa a enzima, então, usar o chá devidamente seco e adequadamente infundido evita o problema. A abordagem do homem da montanha: usar o que você precisa quando precisa, não beber diariamente para sempre. É exatamente a correta para lesões ósseas, entorses e danos em tecidos moles no campo. A cavalinha oferecia algo que outras plantas não ofereciam: suporte nutricional direto para os materiais reais que seu corpo usa para se reconstruir. É a planta que alimenta sua equipe de reparos, em vez de apenas dizer ao seu corpo para começar a trabalhar. Top 12. Gengibre selvagem. Wild Ginger. Nas profundezas do solo da floresta, sob a serapilheira em florestas ricas e sombreadas, cresce uma das plantas antináusea e digestivas mais eficazes na medicina fitoterápica da América do Norte. O gengibre selvagem, a Sarum canadense, não tem nada a ver com o gengibre culinário botanicamente, mas compartilha suas propriedades medicinais mais importantes quase exatamente. A raiz contém compostos aromáticos com propriedades antiespasmódicas, antináusea e aquecedoras genuínas. Homens da montanha que comeram comida duvidosa, beberam água ruim ou foram atingidos pelo tipo de náusea angustiante que vem com o choque ou o frio extremo, usavam a raiz de gengibre selvagem para acalmar o estômago quase imediatamente. O choque por ferimento, perda de sangue ou exposição faz com que o sangue se retire do sistema digestivo, produzindo náuseas e cólicas estomacais. Um chá forte de gengibre selvagem, aquecedor e antiespasmódico, era um dos poucos remédios imediatos disponíveis no campo. Funcionava na época e as pesquisas confirmam que funciona agora. A raiz fresca também era mastigada diretamente para alívio imediato ou fatiada e adicionada a qualquer caldo disponível. Para homens da montanha que comiam o que podiam caçar ou coletar, ter algo que acalmava de forma confiável um estômago doente poderia significar a diferença entre continuar a operação e voltar atrás. Encontre o gengibre selvagem em solo florestal úmido e rico. Cheire a raiz. Aquele aroma quente, picante e medicinal inconfundível diz exatamente o que é. Em qualquer situação genuína de primeiros socorros na natureza envolvendo náuseas, cólicas ou choque inicial, o gengibre selvagem é um de seus aliados mais valiosos. Top 13. Bergamota selvagem. Dap Wild Bergamot. A bergamota selvagem é uma daquelas plantas que desempenha dupla função no kit de medicina selvagem de forma tão eficaz que quase parece injusto. Monarda fistulosa, ou bálsamo de abelha, produz flores lilás brilhantes em caules altos em prados abertos e bordas de florestas. É bela de se ver e um remédio genuinamente poderoso. A planta contém timol e carvacrol, os mesmos compostos antimicrobianos, voláteis encontrados no tomilho e no orégano em altas concentrações. Pesquisas confirmam forte atividade antimicrobiana, antifúngica e anti-inflamatória. Tribos nativas americanas em toda a América do Norte a usavam como antisséptico para feridas, como chá para febres, resfriados e doenças digestivas, e como inalação de vapor para congestão. Os homens da montanha a adotaram entusiasticamente. Para feridas infectadas, folhas frescas esmagadas eram aplicadas diretamente. Os óleos antimicrobianos agiam diretamente na superfície da ferida. Para febre e infecção, um chá forte baixava a febre e apoiava a resposta imunológica do corpo. Para resfriados no peito, inalar o vapor de um chá das folhas ajudava a limpar as vias aéreas congestionadas. Aqui está a preparação tradicional para a febre: um chá quente e forte das flores e folhas secas ou frescas, bebido livremente, combinado com repouso e calor. Os herboristas a chamavam de diaforética. Ela induz a transpiração, o que ajuda a abaixar a febre ao dissipar o excesso de calor corporal através da pele. Para quem está construindo uma base de conhecimento de medicina de campo, o bálsamo de abelha é uma das plantas de maior valor para aprender. É identificável pela visão, cheiro e tato. Aquele aroma de orégano e tomilho é inconfundível.
e cresce em uma enorme variedade de habitats: prados, beiras de estradas e bordas de florestas. Uma vez que você a conheça, haverá em todos os lugares. Top 14. Sabugueiro, Elderberry. Os homens da montanha não enfrentavam apenas o frio. Eles enfrentavam as ondas de doenças respiratórias que varriam acampamentos e assentamentos todos os invernos. Febres, doenças semelhantes à gripe e tosses que se transformavam em infecções pulmonares graves. Ter algo que pudesse reduzir a duração dessa doença pela metade era a diferença entre ficar de cama por 2 semanas ou estar de volta à trilha em 4 dias. O sabugueiro, sambucus nigra e espécies relacionadas era esse remédio. As bagas roxas escuras do sabugueiro, colhidas no final do verão e secas ou cozidas para preservação, eram o principal remédio imunológico de inverno em praticamente todas as culturas do hemisfério norte: europeia, nativa americana e medicina popular dos Apalaches. Todos chegaram independentemente ao sabugueiro para doenças de inverno. Esse tipo de convergência universal geralmente significa algo. Pesquisas modernas validaram completamente o instinto. Múltiplos ensaios clínicos controlados mostram que as preparações de sabugueiro reduzem a duração e a gravidade da gripe e das infecções das vias respiratórias superiores. Os compostos ativos de antocianina têm propriedades antivirais genuínas e também estimulam a resposta imunológica. A preparação tradicional era simples: xarope de sabugueiro feito fervendo as bagas, com água e mel, ou um chá das bagas secas ao primeiro sinal de febre, calafrios ou doença respiratória. Beba-o com frequência e agressividade. Uma nota de segurança importante: as bagas de sabugueiro cruas, e especialmente as folhas, cascas e sementes, podem conter compostos que causam náuseas e vômitos. Sempre cozinhe as bagas primeiro. As preparações tradicionais envolvem fervura, o que neutraliza esses compostos. Este é outro caso em que a tradição do homem da montanha de conhecer a planta adequadamente não era apenas útil, era essencial. O sabugueiro é o remédio de sobrevivência de inverno que funciona. Top 15. Verbasco mullein. Se você passou algum tempo nas montanhas e lidou com o ar frio e seco danificando seus pulmões, o tipo de ar severo de alta altitude que faz cada respiração doer, você precisa conhecer o verbasco. Aquela planta alta com folhas prateadas e felpudas e uma espiga de flores amarelas que cresce em terrenos baldios, áreas queimadas e beiras de estradas, é a Verbascum thapsus e tem sido o remédio pulmonar dos povos da montanha há séculos. Homens da montanha que trabalhavam em altitude no ar frio, lidando com infecções pulmonares, bronquite e a tosse crônica que vinha de respirar fumaça nos acampamentos de inverno, recorriam ao verbasco. As folhas contêm saponinas que atuam como expectorantes, ajudando você a expelir o muco congestionado das profundezas dos pulmões, em vez de deixá-lo parado e se tornar infectado. Os homens da montanha preparavam chá de folha de verbasco, cuidadosamente coado em pano para remover os pelos finos da folha, e, em algumas tradições, fumavam cuidadosamente as folhas secas para alívio brônquico direto. As flores infundidas em óleo morno eram usadas especificamente para infecções de ouvido, despejadas no canal auditivo para reduzir a dor e combater a infecção. Esse uso por si só tornou o verbasco valioso para viajantes na natureza longe de qualquer clínica. Aqui está a distinção importante. O verbasco não suprime a tosse da mesma forma que os xaropes comerciais. Ele torna sua tosse mais produtiva, ajudando seus pulmões a realmente limparem a infecção, em vez de apenas silenciar o sintoma. Isso é cura real, não gerenciamento de sintomas. Para pulmões de montanha estressados pela altitude, frio, fumaça e esforço físico, o verbasco ainda cresce selvagem em todos os lugares, ainda funcionando da maneira que tem funcionado por séculos. Top 16. Resina de pinheiro. Esta é a que eu lhe prometi no início, e ela merece todo o destaque. Cada pinheiro, abeto e espruce na floresta produz resina, aquela substância pegajosa, âmbar e intensamente perfumada que escorre quando a casca é danificada.
A árvore a produz para selar suas próprias feridas e combater infecções. Os homens da montanha descobriram que as mesmas propriedades que protegem a árvore também protegem as feridas humanas. A resina de pinheiro era o curativo líquido da fronteira. Aquecida até se tornar maleável e aplicada em uma ferida, ela endurecia em um selo antimicrobiano protetor que mantinha a sujeira e as bactérias fora. A resina contém terpenos, principalmente alfa e beta-pineno, com atividade antimicrobiana documentada. Pesquisas confirmam que as preparações de resina de pinheiro combatem bactérias, incluindo algumas cepas resistentes. Mas aqui está o que tornava a resina de pinheiro verdadeiramente notável como medicina selvagem. Ela não era apenas um selo. O uso tradicional, confirmado por investigações modernas, mostra que a resina morna aplicada em feridas infectadas, na verdade, extrai toxinas e material infeccioso do tecido, agindo como uma cataplasma enquanto sela simultaneamente a superfície da ferida. Vedação antimicrobiana e extração, tudo em um só material. Os homens da montanha a aplicavam em feridas infectadas, cortes profundos e até abscessos dentários, onde a infecção estava se acumulando sob o tecido. Aqueça-a com o calor do corpo ou brevemente perto de uma fogueira. Aplique-a cuidadosamente na ferida. Deixe-a esfriar e endurecer. E você terá um curativo antimicrobiano protetor que permanece no lugar e funciona durante a noite. De todas as plantas desta lista, a resina de pinheiro pode ser a mais imediatamente acessível a qualquer pessoa que passe tempo em florestas selvagens. Há um pinheiro ao alcance de quase todas as trilhas na América do Norte, e cada um deles está produzindo remédio agora mesmo e continuará produzindo muito depois de todos nós partirmos. Top 17 Casca de Salgueiro. Aqui está uma história que captura perfeitamente a relação complicada entre a medicina tradicional de plantas e os produtos farmacêuticos modernos. Em 1897, bioquímicos sintetizaram a aspirina, ácido acetil salicílico, e a venderam como um novo analgésico revolucionário. Em poucas décadas, era a droga mais amplamente usada no mundo. Mas aqui está o que os comunicados de imprensa não enfatizavam. O ácido salicílico tinha sido usado para aliviar a dor, a febre e a inflamação por milhares de anos antes de qualquer pessoa na Bayer sintetizar qualquer coisa. Ele estava na casca do salgueiro. Espécies de sálix que crescem ao longo de cada riacho e rio no mundo temperado eram a aspirina do homem da montanha, do curandeiro nativo americano, do médico medieval e do médico da Grécia Antiga. Homens da montanha, na trilha, mastigavam casca de salgueiro ou a preparavam em um chá forte para dores de cabeça, dores nas articulações e a inflamação profunda que vinha de meses de trabalho físico punitivo em condições severas. Funcionava na época e funciona agora. A química é a mesma. Aqui está a diferença sutil, mas importante, entre a casca de salgueiro e a aspirina sintética. A casca natural não contém ácido acetil salicílico isolado. Ela contém salicina mais dezenas de outros compostos que amortecem e modificam o efeito. Muitas pessoas que sentem irritação estomacal com a aspirina sintética acham a casca de salgueiro muito mais tolerável. A planta inteira provando novamente ser mais equilibrada do que o composto isolado. Para qualquer pessoa que lide com febre, dor ou inflamação na natureza, e o salgueiro cresce ao longo de praticamente todos os cursos de água do continente, a aspirina original está bem ali, crescendo livre, crescendo selvagem e funcionando exatamente como sempre funcionou. Top 18. Milefólio e Yarrow. Agora estamos chegando às entradas mais dramáticas desta lista, e esta merece inteiramente sua reputação. Se você se cortasse na fronteira, um corte sério de uma briga de faca, um ataque de animal ou um acidente com serra ou machado, você precisava de algo que estancasse o sangramento rápido. Não eventualmente, não depois de preparar um chá e esperar, mas agora. O milefólio, Achillea milefolium, recebeu o nome de Aquiles, o herói grego que supostamente o usou para tratar as feridas de seus soldados no campo de batalha. Esse nome tem 2.500 anos. A reputação é mais antiga.
O milefólio contém alcaloides, incluindo a aquileína, que tem propriedades hemostáticas documentadas. Eles genuinamente encurtam o tempo de sangramento e promovem a coagulação. Os homens da montanha colocavam a planta fresca ou seca diretamente nas feridas para estancar o sangramento. Os nativos americanos a usavam da mesma forma. Soldados a usaram em campos de batalha em todas as eras. Mas o milefólio não é apenas um estancador de sangue. Ele também é anti-inflamatório, antimicrobiano e, quando preparado em um chá quente, um poderoso diaforético que baixa febres. As partes aéreas da planta, incluindo as folhas plumosas e os aglomerados de flores de topo plano, são todas medicinais. Para uso no campo, encontre o milefólio. Ele cresce em prados, beiras de estradas e terrenos perturbados em praticamente toda a América do Norte e Europa. Esmague as folhas e flores frescas e aplique-as direta e firmemente sobre uma ferida que sangra. O sangramento diminui, geralmente em minutos, e então use a mesma planta para fazer um chá para a febre que pode seguir um ferimento. O milefólio é a planta que os homens da montanha literalmente não podiam se dar ao luxo de não conhecer. Em um mundo de facas, machados e animais que mordem, ter algo que estanca o sangue rápido não era um luxo. Era sobrevivência. Top 19. Hortelã brava Wild Mint. Aqui está uma que você pode encontrar, identificar e usar com total confiança em questão de minutos. A hortelã brava, Mentha arvensis e espécies relacionadas, cresce ao longo de riachos, em prados úmidos e em solo úmido e perturbado na maior parte da América do Norte. Esmague uma folha, se cheirar a hortelã, é hortelã. A identificação é infalível. Os homens da montanha usavam a hortelã brava para dois propósitos principais: acalmar estômagos perturbados e aliviar dores de cabeça. Ambos os usos foram validados de forma abrangente pela pesquisa moderna. O mentol e outros compostos voláteis na hortelã têm efeitos antiespasmódicos genuínos no músculo liso do trato digestivo. É por isso que o chá de hortelã acalma um estômago doente. O mesmo mentol aplicado na testa ou nas têmporas causa vasodilatação e resfriamento que aliviam genuinamente as dores de cabeça tensionais. A preparação era simples ao ponto da elegância. Preparar um chá forte das folhas frescas ou secas para doenças estomacais. Beba-o quente para cólicas e náuseas, ou esfrie-o e use-o como uma lavagem externa ou compressa para dores de cabeça e febre. O mentol no vapor de um chá de hortelã quente também ajuda a abrir as vias aéreas congestionadas. Aqui está o que torna a hortelã brava especialmente valiosa em um contexto selvagem: a velocidade. Outros remédios nesta lista exigem tempo de preparação, secagem ou métodos específicos. A hortelã brava, esmagada e preparada em minutos, proporciona alívio quase imediato para a náusea, que pode ser debilitante no campo e perigosa se impedir você de comer ou beber. Alívio rápido é exatamente o que você precisa. Os homens da montanha sabiam que o remédio mais útil nem sempre é o mais exótico. Às vezes, o melhor remédio é aquele que cresce bem na beira do riacho e começa a funcionar antes de você terminar sua primeira xícara. Top 20 tanchagem. Broadleaf Plantain. E aqui estamos no número 20, a planta que encerra perfeitamente esta lista. A planta que pode ser a planta de cura mais subestimada em todo o mundo. A tanchagem, Plantago major, cresce em gramados, ao longo de trilhas, em solo compactado, nas fendas das calçadas e em praticamente todos os habitats perturbados da terra. Os nativos americanos a chamavam de pegada do homem branco, porque parecia se espalhar por onde quer que os colonos europeus fossem. Não é nativa da América do Norte. Ela pegou carona e conquistou. E as pessoas que aprenderam a usá-la, de ambas as tradições, entenderam rapidamente que esta erva humilde era extraordinária. Esmague uma folha fresca e aplique-a em uma picada de inseto, uma ferroada, um corte ou uma queimadura leve. O alívio começa em minutos. A folha contém alcubina, um glicosídeo com propriedades anti-inflamatórias genuínas, além de taninos com efeitos cicatrizantes e antimicrobianos. Os homens da montanha que a conheciam chamavam-na de seu kit de primeiros socorros, de beira de trilha, porque você podia pegá-la sem parar,
mastigar a folha para quebrar as paredes celulares e aplicá-la no que precisasse de tratamento sem perder o passo. Um ensaio clínico confirmou que a pomada de tanchagem melhorou a cicatrização de queimaduras de segundo grau melhor do que o tratamento padrão. Não comparado a nada, mas melhor do que o tratamento padrão. Esse é o nível de evidência de que estamos falando para uma planta que cresce no seu gramado. Os usos tradicionais incluem cataplasmas para picadas, ferroadas, cortes e pequenas queimaduras para aplicação imediata no campo. Um chá forte como lavagem de feridas ou gargarejo para dores de garganta e uso interno a longo prazo como um anti-inflamatório suave. Tudo na tanchagem desafia as suposições que fomos treinados a ter sobre medicina. É comum, por isso a descartamos. É gratuita, por isso não a valorizamos. É uma erva daninha, por isso tentamos matá-la. E enquanto estamos comprando pomadas caras e dirigindo para o pronto-socorro por pequenas ferroadas e cortes, o melhor tratamento de emergência para esses exatos problemas está crescendo no chão sob o carro que dirigimos até lá. Essa é a lição do homem da montanha. A natureza selvagem não apenas desafia você, ela o equipa. Sempre equipou. Nós apenas esquecemos como ler o cardápio. Estas 20 plantas não substituem a medicina de emergência. Se você estiver gravemente ferido, procure ajuda. Mas se você quiser olhar para a floresta ao seu redor e ver remédios em vez de apenas paisagem, comece aqui. Aprenda 3 ou 4 dessas plantas nesta temporada. Conheça sua aparência quando crescem e qual o seu cheiro. Volte no ano seguinte e aprenda mais 3 ou 4. Foi assim que os homens da montanha fizeram. É assim que funciona. Se esta jornada pela medicina da fronteira mudou a forma como você vê as plantas no seu próprio quintal, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Somos dedicados a descobrir a história da sobrevivência e a sabedoria esquecida que foi quase enterrada pelo tempo. Garanta seu futuro aprendendo com o passado. O próximo capítulo do nosso tesouro da natureza selvagem se abrirá em breve.